Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara fechou 2023 com 682 reuniões realizadas, quase 450 projetos de lei e com novos instrumentos de aproximação com a sociedade. A Câmara de Campinas fechou o ano legislativo com um saldo positivo. Foram protocolados 440 projetos de lei, entre ordinários e complementares, 2 propostas de emendas à lei orgânica e milhares de requerimentos e indicações, além de outros tipos de produção legislativa. E tudo o que passou por aqui teve a transparência, que contou com uma ferramenta de comunicação que aproximou os vereadores da população. Uma missão da Câmara também é tornar tudo isso transparente. Então, as ações da área de comunicação, até implementando medidas que permitem à sociedade acompanhar o que a Câmara está fazendo, o QR Code que você coloca na tela da televisão e a pessoa com o seu celular pode verificar qual é a pauta da sessão e o conteúdo do projeto que está sendo debatido, votado. Isso demonstra transparência. A nossa área de TI trabalhou bastante, todos os departamentos, porque a gente quer fazer a Câmara cada vez mais próxima da sociedade. A gente leva a Câmara através da TV Câmara e dos mecanismos das redes sociais, mas mais do que isso, para a sociedade, né? Mais do que isso, a gente quer trazer a sociedade para mais perto da Câmara. O ano de 2023 foi um dos mais produtivos do Legislativo Campineiro. Além das 78 reuniões ordinárias que aconteceram aqui no plenário, o plenarinho também foi cenário de vários encontros. Nos 2 espaços ocorreram reuniões solenes de comissões de estudos permanentes, também das frentes parlamentares, além de eventos e debates públicos, sem contar as audiências que discutiram projetos ou mesmo trouxeram a apresentação de contas da Prefeitura. Foram realizadas 682 reuniões nos espaços do Legislativo, uma média de 1,9 reuniões por dia, ou seja, é praticamente como se a cada um dos 365 dias do ano, incluindo finais de semana e feriados, tivessem sido realizadas 2 reuniões. São oportunidades para você debater os projetos que estão tramitando na Câmara, muitas audiências com muita gente participando, de acordo com o tema que às vezes atrai mais pessoas. Nós tivemos reuniões das comissões permanentes, mostrando que os vereadores, né, que estão no exercício dos seus mandatos têm trazido os debates de temas de todas as áreas: saúde, educação, transporte, cultura, habitação, segurança, meio ambiente, economia. Isso mostra o vigor, a pujança do Poder Legislativo de Campinas. Além das frentes parlamentares, que foi uma novidade ainda dessa legislatura, que também possibilita você organizar a sociedade junto com um conjunto de vereadores para debater temas específicos. O presidente lembra da participação de grupos organizados, trazendo as demandas da população aos parlamentares. Apesar de sermos uma cidade pujante do ponto de vista econômico, nós também temos as desigualdades sociais presentes no nosso município. Então, por isso, a gente comumente recebe segmentos, setores da sociedade, trazendo para a Câmara reivindicações, que iam desde asfalto, né, ainda temos bairros que precisam dessa benfeitoria, a gente sabe a importância que tem o asfalto, o pavimento. Então, alguns bairros que precisavam dessa melhoria vieram para cá com faixas, fazendo manifestação, pedindo apoio da Câmara e dos vereadores para intermediar a solução dos problemas junto ao Executivo. É claro que recebendo a demanda, os vereadores utilizam dos meios que a gente tem, além das indicações, requerimentos, mas também da relação política, de organizar reuniões, pressionar politicamente o governo para esses atendimentos. Rossini afirma que todo esse processo também resultou em economia na Câmara. Eu também quero cumprimentar todos os servidores da Câmara, os diretores dos departamentos, pelo compromisso, né, de procurar aprimorar e melhorar cada vez mais os processos. Nós estamos melhorando os nossos sistemas de controle interno,
E nesse aprimoramento, o resultado já no primeiro trimestre foi uma economia de 30% dos processos de licitação e contratação de serviços, né? Quer dizer, utilizando com maior parcimônia, com maior rigor os recursos públicos. O resultado final é que com a economia, né, no aprimoramento dos controles e processos, a gente conseguiu fazer mais, ampliar a atuação da Câmara e ainda doar para a Prefeitura um valor significativo para a Prefeitura. No primeiro momento a gente até sugeriu que fosse aplicado na saúde. Eu quero até aproveitar para cumprimentar cada um dos vereadores, né, porque a gente percebe que todos os vereadores, no exercício do seu mandato, têm procurado dar o seu melhor para corresponder à expectativa que a população tem ao votar nele, né. A Câmara produziu bastante, foi um ano intenso, de muito trabalho, e isso só sinaliza que o ano que vem ainda vai ser mais intenso. A Frente Parlamentar Campinas-China, presidida pelo vereador Fernando Mendes, foi lançada oficialmente aqui no plenário da Câmara Municipal. O objetivo é unificar o governo e a sociedade civil para a integração política e cultural entre os povos. A Frente Parlamentar Campinas-China, presidida pelo vereador Fernando Mendes, foi lançada no plenário da Câmara em clima de cerimônia típica, com apresentações culturais, presença de autoridades internacionais e tradução simultânea para o mandarim. Sendo assim, eu declaro aberta essa cerimônia de relação entre Campinas e China através desse lançamento e oficialização da Frente Parlamentar Campinas-China. A Dança do Leão abriu as apresentações da noite. Tradicionalmente presente em celebrações e cerimônias populares, ela tem o intuito de criar um ambiente de alegria e festividade e afastar os maus espíritos. Além do presidente, outros 12 vereadores assinaram a criação da Frente Parlamentar Campinas-China. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, falou da importância da ligação da cidade com a cultura e também os negócios chineses. E uma das características que faz da nossa cidade pujante e bela como ela é... É exatamente o fato dela ser constituída por diferentes povos de diferentes nações. Esta talvez seja uma das grandes riquezas da nossa cidade. 我们的城市之所以有一种不同的感觉，是因为它是有很多非常杰出的人士一起来共同创建的，这也让这个城市有所不同于让大家感觉它的与众不同。 E a comunidade chinesa, ela é representativa na nossa cidade e tem contribuído bastante, inclusive com as indústrias que aqui se instalam, para o desenvolvimento da nossa cidade. O cônsul chinês se mostrou entusiasmado por mais esse estreitamento dos laços culturais entre Brasil, Campinas e China. A Frente Campinas-China e mais uma iniciativa de amizade China-Brasil estabelecida por um parlamento legal, depois que vários futuros, a nível federal e estadual, fizeram o mesmo. Isso demonstra plenamente que o aprofundamento da cooperação com a China se tornou praticamente consenso entre todas as esferas da vida em Campinas e que a amizade China-Brasil está mais encerrada do que nunca no coração das pessoas. A China e o Brasil têm tradições amistosas, profunda amizade mútua, cooperação pragmática, frutífera e intercâmbios culturais ricos e maravilhosos.
As apresentações musicais também marcaram a noite de lançamento com instrumentos típicos e melodias delicadas, mas muito marcantes, mostrando que a cultura e a música ultrapassam as barreiras idiomáticas e geográficas e não precisam de tradução para tocar os corações. E se você quiser ouvir essa música na íntegra e todas as outras apresentações musicais ou de Kung Fu, a reunião na íntegra, é só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito vídeos, você clica e aí você digita lá, lançamento da Frente Parlamentar Campinas, China. E olha só, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento solicitando informações sobre regularização, urbanização e pavimentação do Parque Universal. O requerimento de número 2537 de 2023 do vereador Paulo Búfalo questiona qual a atual situação fundiária do bairro Parque Universal, localizado no distrito de Nova Aparecida. Bom, é preciso lembrar que o Parque Universal, ele é daquele complexo ali já no distrito de Nova Aparecida, né? Que tem outros bairros ali que são antigas ocupações, enfim, e que buscam a regularização fundiária e a infraestrutura básica. Segundo o vereador Paulo Búfalo, moradores do Parque Universal têm procurado para saber atualizações da regularização fundiária, da pavimentação e também da rede de esgoto. Então, como nós conhecemos várias pessoas ali, algumas famílias, enfim, frequentemente nos procuram e aí nós precisamos atualizar essas informações, sempre no sentido de fazer a cobrança do executivo, mas também buscar saídas, né, recursos, inclusive, para poder ajudar nesse processo. E a gente segue com o vereador Paulo Búfalo, porque em outro requerimento protocolado, o parlamentar pede informações sobre ações da prefeitura no córrego que corta o Jardim Santa Cruz. O vereador Paulo Búfalo questiona as intervenções da administração municipal no córrego que corta o Jardim Santa Cruz no trecho que passa sob a ponte da Avenida Herbert de Souza. A região do Jardim das Bandeiras é aquela região, para que as pessoas tenham uma noção. Jardim Santa Cruz, também conhecido como Jardim Camboriú, houve ali recentemente uma intervenção da prefeitura naquele córrego, reconstrução de uma ponte, inclusive. O fato é que as chuvas mais recentes, né, causaram vários alagamentos no local, carrearam inclusive muita terra do gasoduto que passa pelo local, portanto é uma margem que um espaço que deve ser cuidado pela Petrobras e fez com que as margens do córrego nós tivéssemos um processo de alagamento e muita lama que foi transportado tanto para residências ali como para comércios da região. Olha, entre os questionamentos, ele quer saber se já houve alguma obra ou qualquer outra intervenção da administração pública municipal recentemente aqui no córrego. Paulo Búfalo pergunta também qual o objetivo que foi traçado, as ações que estão sendo realizadas, além do cronograma. Nós estamos questionando sobre melhorias na estrutura de drenagem desse local e também obras que possam garantir que essa lama que desceu, né, desses locais por onde passam o gasoduto, eles não... essa estrutura contenha essa lama, evitando então, né, tanto que o assoreamento do local, enfim, das bocas de lobo, acabem
causando esse alagamento e levando tanto água como lama ali para dentro das residências. Então nós fizemos esse requerimento e, mediante a resposta, depois nós vamos pensar como, inclusive, buscar recursos ali para melhorar a drenagem do local. Ainda segundo o parlamentar, a população procurou o gabinete dele para relatar os problemas. Foi uma situação, na última chuva, inclusive aqui, que foi muito intensa na cidade e naquela região, o evento se tornou, inclusive, público, ganhou os meios de comunicação na cidade e 3 moradores ali nos procuraram para dialogar sobre o tema. O vereador Paulo Gaspar cobra informações da Prefeitura sobre possíveis podas drásticas de árvores na Praça do Carmo. O vereador Paulo Gaspar protocolou o requerimento 2531 de 2023, solicitando informações sobre podas de árvores na Praça do Carmo. Nós recebemos umas fotos de umas podas predatórias que ocorreram lá na praça da igreja e nós ficamos muito preocupados. Temos um requerimento no sentido de saber se houve um acompanhamento técnico, para que eles nos encaminhem laudos e o nome dos técnicos responsáveis que liberaram esses laudos, porque foram podas muito drásticas e sem motivo algum, aparentemente. São consideradas podas drásticas as denominadas podas de rebaixamento de copa e a poda em furo ou em V, que são aplicadas nas árvores com vistas a evitar sua interferência na fiação aérea, na iluminação e também nas construções. De acordo com o Guia de Arborização Urbana de Campinas, a aplicação de seguidas podas drásticas, realizadas com o propósito de se livrar da inconveniência e interferência dos ramos por um longo período de tempo, nem sempre atinge o objetivo, como também estimula ainda mais a brotação e pode conduzir ao secamento e morte da árvore. A gente tem visto isso uma prática comum ao longo da cidade, isso está preocupando demais. Nós estamos aí ao longo da Comissão da Arborização o ano todo falando disso e agora com muita preocupação a gente viu a notícia do prefeito Dário anunciando que contratou um convênio para fazer um manejo dessas árvores da cidade como um todo, uma verba milionária. E a gente sabe que isso aí é um salvo-conduto para se fazer podas predatórias na cidade de forma indiscriminada e sem critérios técnicos. Esse é o grande problema. Projeto de lei que flexibiliza o uso de telefones celulares em agências bancárias da cidade foi aprovado, o prefeito sancionou e foi publicado no Diário Oficial. Foi publicada em Diário Oficial a Lei 16.500, de 15 de dezembro de 2023, de autoria do vereador Felipe Marquesi, que acrescenta parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei 13.968, de 17 de dezembro de 2010. Trata sobre a proibição da utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior dos bancos, estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas. Eu acrescentei esse parágrafo 3º desse projeto de lei que na época, como você bem disse, em 2010, proibia a utilização do aparelho celular. Então, com esta lei, eu estou autorizando todos, os clientes que utilizam as agências bancárias, a utilização dos aparelhos celulares dentro das agências bancárias. A lei flexibiliza o uso de telefones celulares em agências bancárias da cidade. Conforme pontua o vereador, a tecnologia bancária necessita de atualização para otimizar os serviços tanto aos funcionários quanto aos clientes. Hoje mesmo eu estive no banco da Caixa Econômica e eu estava com uma dúvida no aplicativo, eu acessei o celular a pedido da funcionária do banco. Quer dizer, isso na prática já vem ocorrendo, então estou colocando este parágrafo 3º da lei para normatizar o que já vem acontecendo entre os clientes e os funcionários nas agências bancárias.